surge o caso de Christopher Todd, que é um jovem que foi supostamente cremado nos Estados Unidos, reaparecendo como uma escultura de um cassino em Las Vegas. Uma mãe alega que seu filho foi, de arrasta e que seu corpo está sendo exibido no Museu do Corpo Humano em Las Vegas. E esse caso é um dos casos mais assustadores e ao mesmo tempo mais bizarros que eu já contei pra vocês aqui no canal. Bom, a gente sabe muito bem que todos os dias centenas de pessoas desaparecem pelo mundo, mas não como Christopher Todd. Segundo a mãe dele, ele foi pego de propósito para servir como peça de decoração de um museu em Las Vegas. E sério, meu povo, a quantidade de gente que desaparece nos Estados Unidos é absurda. Então eu, sinceramente, não duvido de nada. Então senta aí o teu bundão no sofá, na cadeira, na cama, enfim, senta onde você quiser, onde você puder, onde você estiver e se prepara, porque eu vou te contar todos os detalhes dessa história macabra. Essa nossa história começa em um dos cassinos mais visitados da cidade de Las Vegas, o Bally's, em uma exposição que chamou a atenção por um motivo que ninguém esperava. A mostra Real Bodies: The Exhibition exibe corpos humanos dissecados em poses artísticas, e ela ganhou um protagonista inesperado, um jovem conhecido como O Pensador. Então, o que parecia ser só mais uma estrutura anatômica entre tantas, estava ali escondendo um segredo muito perturbador. Pelo menos é isso que afirma Kim Eric Smith, a mãe de Christopher Todd Eric. Segundo ela, aquela estátua era o corpo real de seu filho, que foi dado como morto em 2012, há mais de uma década inclusive, e o mais assustador: esse filho nunca teria sido cremado, como foi declarado no relatório oficial. Ela o reconheceu imediatamente. O maxilar, o formato dos olhos, a cicatriz do lado direito do peito, onde, segundo ela, o Christopher tinha removido uma tatuagem. O cabelo raspado, o contorno do nariz. Aquilo não era um modelo de cera. Aquilo era seu filho, que, tinha ido de arrasta, estava esfolado e exibido para o mundo como uma peça de arte mórbida. Mas afinal de contas, que história é essa e principalmente, quem é Christopher Todd? Christopher nasceu em 1989 no Texas e ele era o dito cara comum, descrito como introvertido, sensível e, segundo relatos da própria mãe, ele era estranhamente perceptivo. Aos 23 anos, ele teria supostamente falecido no dia 10 de abril de 2012 e a causa da morte, segundo as autoridades, SUI, por cianeto. Um fim trágico e rápido, mas os investigadores encerraram o caso sem muitas perguntas. Só que a mãe dele, a Kim, ela nunca aceitou essa versão. No atestado de óbito consta a assinatura do pai de Christopher, que aparece como responsável pelos trâmites funerários. Alguns meses depois, Kim começou a desconfiar dessa história e pediu uns laudos e buscou certidões. Ela tentou obter os registros da funerária responsável, mas os documentos eram confusos e os dados divergentes. A funerária teria sido fechada meses depois da suspeita da mãe do Christopher, e os rastros se apagavam um a um. O mais estranho de tudo isso é que não havia um certificado de cremação nos arquivos estaduais. E em 2023, mais de uma década depois, a Kim, a mãe dele, viajou para Las Vegas e entrou por acaso numa mostra chamada Real Bodies. Essa exposição apresentava dezenas de corpos humanos em poses teatrais, como corredores congelados no tempo, músicos sem pele tocando instrumentos que não emitem som, bailarinas dissecadas girando em torno do silêncio. E eu já fui nessa exposição, só que eu fui na exposição de Amsterdã. E embora essa exposição seja poética, ela é estranha, porque são corpos reais. Só que quando ela entrou lá, ela deu de cara com uma das esculturas da mostra. E ali, naquela hora, ela teve certeza que aquele era o filho dela. Ela logo em seguida publicou nas redes sociais uma comparação entre uma foto antiga do Christopher e a imagem da escultura The Thinker, ou O Pensador. E a semelhança era bizarra e assustadora, não só
pelas feições, mas sim pelos detalhes anatômicos, pelas marcas, o formato da orelha, o formato da mandíbula, e em poucos dias o vídeo viralizou e surgiram teorias e apoiadores e, claro, os primeiros sinais de censura. As postagens da mãe dele começaram a ser derrubadas e as buscas pelo nome de Christopher Todd no Google começaram a exibir resultados desconexos. Era como se alguém tivesse limpando a internet. A mãe dele criou uma petição no site change.org exigindo um teste de DNA na escultura da exibição. Era um pedido simples, que fosse coletado ali o material genético do modelo e comparado com o material de sua família. E qual foi a resposta da exposição? Pois é, um completo silêncio. Não houve nenhuma nota oficial, nenhuma declaração e a mãe do Christopher ficou completamente sem resposta. A exposição Real Bodies faz parte de um império sinistro, que é a indústria do espetáculo da morte. São empresas como a Imagine Exhibitions e a Premiere Exhibition que têm lucrado milhões com corpos plastinados, preservados em poses artísticas para fins educacionais, como assim eles mesmo alegam. Mas o que poucos sabem é de onde vêm esses tais corpos. Diversas denúncias ao longo dos anos apontaram que muitos dos cadáveres exibidos nesses museus não eram doados voluntariamente. Na verdade, alguns deles podem ter vindo de prisões chinesas, hospitais psiquiátricos e até mesmo de necrotérios privados. E agora, em meio a essa história, surge o caso de Christopher Todd, que é um jovem que foi supostamente cremado nos Estados Unidos, reaparecendo como uma escultura de um cassino em Las Vegas. Então, será que ele teria sido vítima de um tráfico silencioso de corpos? E mais, quem assinou a liberação do corpo? Porque a mãe dele nunca foi avisada. Então, como que uma morte com cianeto foi tratada com esse descaso todo? E principalmente, por que, depois de todo esse tempo, o cadáver estaria intacto em outra cidade, em uma exposição, como sendo uma peça de arte? Bom, a peça mais sombria nesse quebra-cabeça está dentro da família de Christopher, porque segundo Kim, o pai de Christopher era responsável pelo corpo em 2012. E ele afirmou que o filho tinha sido cremado e entregou uma urna selada para o restante da família. Só que a funerária onde o corpo teria passado desapareceu poucos anos depois, com denúncias sobre irregularidades. Kim também investigou as conexões do ex-marido com empresas médicas. E segundo ela, ele já teria tido contato com bancos de tecidos e laboratórios que trabalham com preservação de órgãos humanos. Então seria isso uma obra do acaso? Uma simples coincidência? Ou será que isso é parte de uma transação obscura? O mais grave de tudo isso é que os exames independentes requisitados por Kim revelaram que havia cianeto em níveis letais no sangue de Christopher, sim. E isso nunca foi investigado pela polícia. Muito pelo contrário, o caso foi arquivado apenas como sendo um caso daquilo que vocês sabem, né, que é quando a pessoa atenta contra a própria vida, mas o Christopher não tinha histórico de depressão e nenhuma nota foi deixada, então ele era um jovem tecnicamente saudável. Mas por que a polícia não investigou esse envenenamento? Quem tinha acesso ao cianeto? E por que o laudo saiu tão depois de tudo isso ter acontecido e principalmente só depois que a mãe pressionou? Bom, toda essa história, vocês sabem muito bem, aponta para uma ocultação e talvez uma entrega voluntária de um corpo em nome de um lucro bizarro. Nessas exposições, tipo essa do Real Bodies, os corpos são muito mais do que arte. Eles são uma forma moderna de sacrifício. Então imagine você passeando entre cadáveres sem pele, exibidos como peças de um teatro macabro. São crianças fotografando ossos, adultos observando pulmões manchados e gestantes encarando fetos plastinados em vitrines. Tudo isso embalado como ciência, embalado como cultura. Mas há quem veja nisso tudo que eu tô contando pra vocês, algo ainda mais profundo. Uma espécie de culto moderno à carne. Uma espécie de um ritual disfarçado, onde a morte não é chorada, mas sim celebrada.